Olá, pessoal. Eu sou a professora Nádia Farias. Espero que todos estejam bem. Deus abençoe a todos. E vamos para mais uma aula de ensino religioso. Nessas últimas aulas, a gente tem falado sobre as celebrações do povo cristão. Algumas solenidades da Igreja Católica Cristã, porque a gente está trabalhando o cristianismo, a gente está vendo toda a questão do cristianismo. Nós já vimos a Páscoa, já vimos na aula passada, a gente viu um pouco sobre Pentecostes, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade, falando um pouco sobre a solenidade de Corpus Christi. Como sempre, é bom a gente ver um pouco do contexto histórico sobre cada solenidade. Então, vamos lá, vamos ler um pouco aqui sobre a história e origem da celebração. A origem de Corpus Christi é belga e remonta ao século XIII. A data foi instituída pelo Papa Urbano IV, em 11 de agosto de 1264, tendo sido promulgada em 1317 pelo Papa João XXII. Então, diferente da celebração de Pentecostes, que é uma tradição do povo cristão e judaico, a origem da celebração da solenidade de Corpus Christi é belga, né? Bem diferente do que a gente já tem visto. E ela acontece 60 dias depois do domingo de Páscoa, que é também na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. Ontem, a Igreja Católica celebrou a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Toda essa festividade, todas essas celebrações, ela tem como base o nascimento e a morte de Jesus Cristo, né? Tem como base a pessoa de Jesus Cristo. Então, como o Pentecostes foi celebrado 50 dias após a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, Corpus Christi é celebrado 60 dias. Mas vamos ver o que é o contexto dessa data, né? O significado dessa data. Corpus Christi, o que é e o que celebra. Corpus Christi significa o corpo de Cristo. É uma solenidade religiosa cristã que celebra a instituição da Eucaristia, um sacramento católico em que os fiéis recebem do Padre uma pequena partícula acreditando se tratar do próprio corpo de Cristo. Então, para os católicos, na Igreja Católica, toda celebração eucarística, toda missa, que é chamado missa, os encontros dos católicos, sejam durante a semana ou nos finais de semana, é chamado missa. E nessa missa é colocado, é falado sobre o Evangelho de Jesus Cristo, é ensinado, é feita uma catequese sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre o Evangelho de Deus, e o ápice dessa celebração é a Eucaristia. É exatamente isso que está colocado aqui, que o padre distribui entre os fiéis uma partícula acreditando se tratar do próprio corpo de Jesus Cristo. Então vamos ver por que isso acontece. Essa data lembra o ato realizado por Jesus Cristo na Quinta-feira Santa, véspera de sua morte, quando ceou com seus seguidores e ao partir o pão e partilhar com o vinho, Jesus disse: tomai e comei, isso é meu corpo, tomai e bebei, isso é meu sangue. Então, é repetido sempre, a cada celebração, a cada encontro, a cada missa, é repetido esse gesto de Jesus Cristo. E é entregue essa partícula, que é chamada hóstia, aos fiéis, a Santa Eucaristia, para se relembrar essa data. Como a data é comemorada no Brasil?
Corpus Christi é comemorado com missas e procissões, as quais são abrilhantadas com o extenso tapete feito pelos fiéis que se esmeram para ver Jesus passar. Pronto, ó, vocês já devem ter visto em alguma ocasião na cidade, né, as procissões que são feitas, que é feito esse tapete, onde é a única vez que o ostensório, que a Santa Eucaristia sai de dentro da igreja. É o único dia em que a Santa Eucaristia sai de dentro da igreja, sai de dentro do sacrário para as ruas. E aí as pessoas vão atrás em procissão, adorando com cânticos e fazendo reverência ao Senhor. Então, como vocês viram, minha gente, todas essas datas que são comemoradas, todas essas celebrações do cristianismo, elas têm como base a pessoa de Jesus Cristo. Por isso o nome, né, cristianismo. Elas têm como base a vida, o sofrimento e a morte de Jesus Cristo. Então, essa explanação é para falar sobre a solenidade de Corpus Christi, que será na quinta-feira, dia 3 de junho. E essa data, é importante a gente lembrar que essa data, assim como o Pentecostes, assim como a Páscoa, não é uma data que tem uma data fixa no calendário, porque ela vai depender de quando cairá a Páscoa, porque a Páscoa também não tem data fixa. Então, no calendário, esse ano caiu no dia 3 de junho, mas pode ser em outras datas. Vai depender da contagem a partir da Páscoa, tá certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que todos tenham compreendido. O texto vai ficar aí para que vocês possam reler e entender melhor sobre a solenidade de Corpus Christi, certo? Um abraço e até a próxima.